Gente, bom dia. Quem vos fala é Eli Plantas. Gente, eu queria deixar um versículo da parte do Senhor para vocês aqui nessa manhã, que diz assim, aqui em 15 de Mateus, a partir do 21 diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. O 22 diz assim, e eis que uma mulher cananeia que tinha que saíra daquelas cercanias, chamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. 23 diz assim, mas ele quem? Jesus, né? Mas ele não respondeu palavra, ou seja, coisa alguma, né? Seguiu andando. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. O 24 diz assim, mas ele respondendo, disse-lhe, eu não fui enviado senão a ovelha perdida da casa de meu pai, da casa de Israel. O 25 diz assim, então chegou ela que é a mulher, e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, ele quem? Jesus, dizendo, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O 27 diz assim, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aqui no 28 e o último diz assim, então respondeu Jesus e lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Gente, o que é que eu preciso, eu quero, desejo, e Jesus colocou no meu coração nessa manhã para falar para vocês. E essa palavra serve para mim também. Gente, Jesus estava passando naquelas cercanias de Tiro e Sidom, né? E ali, quando aquela mulher cananeia soube que Jesus estava passando por ali, ela não perdeu a oportunidade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar se prostrando aos pés do Senhor e deixa a oportunidade passar? Aquela mulher, por mais que ela fosse de uma linhagem diferente da de Jesus, que Jesus é da linhagem de judeu, né? Como ele bem disse, eu não vim tão somente para as pessoas enfermas da casa de Israel, né? Ele veio para a casa de Israel. Aquela mulher, ela não era israelita, ela era cananeia. Mas ali, gente, ela não perdeu a oportunidade, porque ela sabia que ali estava passando o dono da cura, o homem que carregava consigo o poder da cura. Muitas vezes, gente, nós ficamos olhando com liturgia, né? Com liturgia, nós ficamos olhando para linhagem, né? Nós deixamos de dar uma palavra, nós deixamos de dar a paz do Senhor, nós deixamos de cumprimentar uma pessoa que é de outra igreja. Eu não sei por que essa palavra, mas Jesus sabe, de outra denominação, porque nós somos da Assembleia de Deus. Jesus, ele não está em marcação de igreja. A igreja, para começar, a igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Porque ele disse que não habita em templo feito por mão de homem. Quando Deus fala isso, é porque ele está dizendo, olha, Eliane, tu não habita, tu não pode habitar em casa feita por mão de homem, assim, parede. O habitar que ele diz é ter intimidade, né? Abrir a porta para esse tipo de coisa, porque se eu sou templo e morada do Espírito, a minha casa espiritual é que tem que estar aberta para Deus. E muitas vezes estamos abrindo portas que não é para ser aberta, portas materiais. E muitas vezes estamos com demagogia, com hipocrisia em microfone, dizendo, não vá para outra igreja, a sua igreja é aqui.
pessoas despreparadas, pastores despreparados, que ficam falando isso, essas coisas. Gente, essa mulher aqui, ela não perdeu a oportunidade, mas dos discípulos do Senhor, discípulo de Jesus, que andava com ele, caminhava com ele, via ele curar, via ele tudo. Embora Jesus dizendo assim, eu não vim senão para as ovelhas enfermas da casa de Israel, né? Porque ele repreendeu os discípulos quando ele falou isso. Porque os discípulos disseram, mestre, ignora ela, né? Despede-a. Mas aquela mulher vinha gritando atrás de Jesus desesperadamente, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Quando nós queremos muito algo da parte de Deus, nós não temos apenas que chamar, clamar uma vez, duas vezes e deixar para lá, não. Nós temos que desesperadamente clamar e inquietar e fazer com que Jesus levante do trono. Como está sendo a nossa oração? Será que está sendo igual essa mulher cananeia, que nem da linhagem de Jesus ela não era? Mas aquela mulher, ela gritou tão forte, ela clamou tão forte, que ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Quanto também aquela mulher do fluxo de sangue, e muitos aí que você vai ver na Bíblia. Mas estamos falando da mulher cananeia. Gente, como é que está sendo a nossa adoração? Será que a nossa oração está movendo o coração de Deus? Será que nossa oração está inquietando Jesus a se levantar do seu trono e nos responder? Porque eu vou dizer algo a você. A potestade do mal está aí no anticéu, feita na oração de Daniel, 21 dias de oração de Daniel. A potestade do mal está aí no anticéu. Deus está no mais alto céu, no mais alto trono. Mas no anticéu tem uma potestade de demônios caídos para impedir sua oração. Mas como é que está sendo a sua oração? Como é que está sendo a minha oração? Será que está parecendo com a dessa mulher? Será que a gente não está agindo feito esses discípulos quando a gente vê uma pessoa pedindo? Uma pessoa que não é uma pessoa da nossa linhagem? Digamos assim, assembleanos? Será que a gente não está dizendo assim, Senhor, despede ela, que ela não é da minha linhagem? É um caso a se pensar. Será que a gente não está fazendo feito esses discípulos que disseram Senhor? Aqui não diz, na Bíblia não diz quantos discípulos era. Apenas diz que os discípulos, inquietos, incomodados com o barulho que aquela mulher estava fazendo. O barulho que aquela mulher estava fazendo era estarrecedor, era gritando, mestre, 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 atrás do mestre. Nós temos que inquietar o mestre, nós temos que inquietar. Nós temos que gritar, clamar, não pararmos de... Quando nós queremos algo, muitas pessoas por aí pedem uma vez, duas vezes, não, Deus não atendeu. Eu vou sair da igreja. Eu não vou pedir mais não. Gente, a palavra do Senhor diz que o que Deus tem para nós é infinitamente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você está pedindo para Deus é pequeno, não é isso que Ele tem para você. Aquela mulher ali, ela estava pedindo o impossível. Ela estava pedindo algo que para ela não tinha como fazer, não tinha jeito. O limite dela não alcançava aquilo ali. Mas para Deus nada é impossível, para o Senhor Jesus nada é impossível. Então ela chamou a pessoa certa, ela inquietou a pessoa certa e ela alcançou. Tanto é que Jesus diz assim, mulher, a tua fé é diferenciada. Eu estou conjecturando, né? Mas ele diz assim, a tua fé, aqui no 28 diz assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, quão grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. O que aquela mulher desejava era o quê? A cura da filha dela, a libertação, a cura, né? Ela queria a filha dela novamente sã, e ela alcançou porque ela correu atrás, ela foi atrás, independente dos olhares, independente do que alguém estava falando. Nós sabemos da passagem que Pedro ele vai até Jesus por cima das águas e ele começa a afundar por quê? Porque os 11 discípulos que estavam dentro do barco, porque quando Pedro fazia 12, mas os 11 que estavam no barco estavam dizendo, Pedro, não vai não, é um fantasma. E na nossa vida não é diferente não. Muitas vezes nós cremos, nós vemos Jesus curar, nós vemos Jesus fazer milagre na nossa vida, não é na vida de outra pessoa. Mas a gente continua incrédulo. Parece que quando passa o milagre, enquanto nós estamos passando pelo milagre, nós estamos
feliz da vida, contente, tá naquela euforia, a gente tá pegando o céu com a mão. Quando passa, que vem uma tempestade, a gente começa a dizer, não vai não, Eliane, não vai não, Eli, é um fantasma. A gente fica com medo de andar sobre as águas. Então, que nessa manhã, o Senhor ele venha colocar no seu coração essas palavras aqui que foi lida. 15 de Mateus, a mulher cananeia, a partir do 21, 15 e 21. Essa mulher, ela quebrou o protocolo, porque ela não era da linhagem de Jesus. Quebre o protocolo nessa manhã para você alcançar a orla do vestido de Jesus. A graça. Quebre protocolo. Não deixe que as vozes que digam a você não vai, não deixe que isso aí seja empecilho para você alcançar a sua vitória. Porque nós estamos deixando de alcançar a nossa vitória, o que nós queremos, porque nós estamos desistindo no caminho. E Jesus conta com um soldado valente. Ele disse a Gideão, Gideão, diga aos covardes que voltem. Então tem muito crente covarde. Tem muito crente que está se acovardando, está negando Jesus. Ai, mano, neguei Jesus não falei. Negar Jesus não só é você falar, não. Negar Jesus é você deixar de falar do amor dele. Negar Jesus também é você duvidar que ele pode fazer. Negar Jesus também é você deixar de pregar o evangelho a uma pessoa que está do seu lado, dentro de um coletivo, numa praia, onde eu estou, onde você vai caminhar, ou você encontra alguém, você falar da grandeza de Deus. Você pode começar assim, gente. Ah, o sol está tão bonito. Você quer um Deus grande, né? Entendeu? Ah, você vai caminhar. Graças a Deus. Eu tenho 8 pinos na perna. Eu posso ser assim. Eu tenho 8 pinos na perna, tenho 61 anos, mas Jesus me dá a graça de eu andar, correr. Então, isso é uma forma de engrandecer o nome de Jesus. Aquela mulher, Jesus disse assim, ó, não é justo eu tirar o pão da boca dos filhos, né, dos judeus, e colocar na boca dos cachorrinhos, dos cananeus. Mas aquela mulher disse assim, meu Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela quis dizer assim, meu Senhor, mas eu também sou criatura feita por mão de Deus, pelo amor de Deus. Eu sou uma criatura feita pelo amor de Deus. Eu sou pecadora, mas sou remida. Ela era pecadora, não remida, mas ela era também filha de Deus. Então não vamos subestimar o poder de Deus. Ele não é para alcançar só você. Deixe de ser egoísta. Eliane, deixe de ser egoísta. Vamos dividir o pão. Vamos dividir o pão, chama-se Jesus de Nazaré. Vamos dividir esse pão da vida com todos. Jesus disse, eu não vim senão para o povo de Israel. Mas o povo de Israel o desprezou quando escolheu Barrabás para ser liberto. Mas Jesus não deixou de morrer na cruz por toda a humanidade. Então, Jesus ele também te quer alcançar. Que nessa manhã, Jesus ele te alcance, te agracie e te dê o perdão. Tá bom? Essas palavras que estavam no meu coração. Faça feito aquela mulher. Não pare de gritar, de clamar. Não pare. Porque uma hora Jesus vai te ouvir. Uma hora ele vai descer com a graça e com a resposta para ti nessa manhã. Tá bom? Um abraço. Um beijo da Eli. Fica na paz.